Olá pessoal, estamos chegando mais uma vez com o nosso Quinta com o Quinta. E hoje vamos falar a respeito de cirurgias eletivas. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o secretário de Saúde do Estado do Tocantins, doutor Edgar Tolini. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela presença do senhor aqui no nosso Quinta com o Quinta. É um prazer receber para a gente falar um pouquinho a respeito dessas cirurgias eletivas. Muito obrigado, Quinta, pela oportunidade, entendeu? E é um grande prazer estar com você aqui, retornando à casa. Secretário, depois de mais de 1 ano e 8 meses sem as cirurgias eletivas, né, porque desde o início da pandemia, o que leva a essa retomada, secretário? Bom, primeiramente, graças a Deus, estamos no índices de internação dentro dos hospitais, entre públicos e privados hoje, temos 120 pacientes somente, cerca de 90 pacientes nas unidades públicas, e estamos aí com uma margem de tranquilidade onde nós podemos voltar a receber o paciente, porque a suspensão da cirurgia eletiva, ela foi recomendada através de portaria do Ministério da Saúde. Cirurgias eletivas, de consultas ambulatoriais, tudo foram suspensas. Nós temos um problema hoje, por exemplo, você vê, eu preciso ter estoque de sangue. As doações de sangue caíram nos menores índices dos últimos tempos. Então, agora que as pessoas estão retomando e nós estamos com o fluxo normal para poder alimentar também todo o sistema da rede hospitalar. As cirurgias eletivas foram suspensas por portaria do Ministério da Saúde. Nós tivemos aí de abrir 500 leitos de UTI, 500 leitos no total entre UTI e clínicos, certo? No estado, hoje o estado iniciou a pandemia com 1.800 leitos. E você ampliar para mais de 500 leitos, sem contar os contratualizados através da rede privada, que nos deu um apoio e o Estado pagou por isso, e o governador determinou que a gente entregasse um projeto, e nós fizemos isso. O governador Carles, no dia 10, recebeu todos os diretores de unidades, certo? Para cobrar da secretaria o retorno das cirurgias eletivas, mas nós já estávamos no planejamento, certo? Mas, acima de tudo, cada diretor e cada hospital trouxe o que vai ser capaz de fazer, o quantitativo e o tipo de cirurgia. Porque alguma cirurgia eletiva é de grande porte. Eu vou dar um exemplo: quem está esperando uma prótese de quadril há 2, 3, 4 anos. Ele está em casa, com dificuldade de locomoção, normalmente o idoso, entendeu? Que tem às vezes uma sobrecarga de peso e precisa fazer um repouso, mas essa cirurgia é de grande porte, é uma eletiva de grande porte. Uma cirurgia de menor porte, por exemplo, uma catarata, certo? Uma vesícula que você pode operar e o paciente fica naquele hospital durante um período ali, às vezes a gente chama de hospital dia. Então, cada hospital me deu o que ele é capaz de fazer. Cirurgias ginecológicas, cirurgias gerais, que são basicamente as hérnias e as vesículas, cirurgias ortopédicas, que é o nosso maior número, em torno de 600, e a maioria delas são as artroscopias de joelho e algumas de ombro, certo? Então, muitas vezes, e nós temos que ver cada hospital que tipo de cirurgia ele pode fazer. A expectativa e o que nós apresentamos para o governador foi uma de cerca de 7.000 cirurgias, que é a fila nossa no estado hoje. Nós apresentamos uma estimativa até o final de janeiro de 2022, se tivermos nessa condição de pandemia e não houver um novo recrudescimento, eu espero e torço, se Deus quiser que não haja, certo? E entregarmos com cerca de 2.200 cirurgias realizadas. Até o fim do ano. Até janeiro de 2022. A gente considera dezembro e janeiro os 2 meses mais importantes, porque muitas vezes aquela pessoa, eu preciso chamar a pessoa pela fila, pela ordem cronológica, para saber se ela não se operou, não procurou um outro serviço, ou se por algum motivo ela mudou, ou se por algum motivo, eu vou dar um exemplo para você, nos cálculos biliares, as pedras na vesícula. Se a pessoa, muitas vezes, ela entra num regime alimentar, numa reeducação, ela vai sair da crise e muitas vezes ela consegue até se afastar e suportar mais esse período aí de latência entre o diagnóstico e a realização da cirurgia. Agora, secretário, as cirurgias emergenciais, elas continuaram acontecendo, né? Não parou, né? Porque isso não tem como. Essa retomada agora das cirurgias, o governo federal, ele cobrou de vocês ou o governo federal está afastado ainda dessas cirurgias que estão retomando? Como é que está essa situação entre SUS, governo federal e o governo do estado? Bom, você foi muito feliz em colocar isso. Muitas vezes, uma eletiva pode se transformar, entendeu, numa porta de entrada de urgência.
Um cálculo biliar como é esse que eu disse, pode entupir um ducto de colédoco e causar uma pancreatite e eu entrar, uma hérnia pode encarcerar, entendeu? Então, aquilo que normalmente é uma cirurgia que daria para você esperar sem risco, ela pode ter dado a entrada. E nós nunca operamos tanto. O HGP, no mês de julho, fez 300 cirurgias. É muita coisa. São 10 cirurgias ortopédicas por dia. Nós tínhamos antigamente 6 centros cirúrgicos, hoje já estamos com 12 e vamos chegar a 16. Ampliamos também a área, vamos ampliar também os leitos de UTI, porque UTI convencional, o hospital é muito grande para pouca UTI, temos 24 leitos e algumas cirurgias eletivas de neurocirurgias e cardíacas, que também tem eletivas, apesar de o risco ser maior. Então, o que acontece? O Ministério da Saúde ainda não determinou a volta das cirurgias, mas o governador sim colocou isso como prioridade, que nós dessemos a resposta o mais rápido possível. Então, nós já estávamos em planejamento e já preparando essa volta. Com a queda, e graças a Deus, com os números decrescentes, às vezes dá uma aumentada, mas nós estamos com controle absoluto sobre o número de leitos Covid no estado, a gente já pode voltar e dia 1º de outubro todos os hospitais vão estar fazendo dentro da vocação, do que é a capacidade de cada um, dentro do profissional que ele tem, certo? E do número de cirurgias que podem ser realizadas durante aquele mês. 1º de outubro, então, é a data. 1º de outubro a gente começa, isso, daqui a 2 semanas. Secretário, essas cirurgias eletivas, elas têm, por exemplo, tem pessoas que falam, estou há 2 anos, 3 anos. Como é que é feito esse trabalho de, olha, fulano que vai operar agora, ciclano vai operar? Isso é do tamanho da importância daquele? É a ordem primeira cronológica, certo? E depois a localidade que ela está e a capacidade do hospital onde a pessoa reside, ou então se ela, olha, você precisa fazer uma prótese de quadril, mas a prótese de quadril nós só fazemos em Gurupi, em Araguaína e aqui em Palmas. Ou muitas vezes, entendeu? A gente estamos agora com um serviço de ortopedia muito bem estruturado em Porto Nacional e em Miracema. Então, se a pessoa tem condição de vir até o centro onde precisa, porque os hospitais de pequeno porte, que antigamente eram chamados de HPPs, hospitais de pequeno porte, e hoje são hospitais de 30, 40 leitos, às vezes eles não têm como fazer uma prótese de quadril. Então nós precisamos saber do paciente, ouvi-lo, fazer o contato para saber, o senhor tem condição de se operar na data tal, em tal localidade? Então é muito importante sermos objetivos nessa checagem. É o que a gente chama de higienização dessa fila. Secretário, o senhor disse que o maior número, por exemplo, aqui de pessoas em fila de espera por uma cirurgia são da parte de ortopedia. Vocês têm levantamentos assim? Esses números são ligados, relacionados ao trânsito, à ortopedia, de forma direta? A ortopedia é uma preocupação constante. Hoje nós estamos na Semana Nacional do Trânsito, é uma data muito importante, porque nós temos aí um número de acidentes com ciclomotores, com motocicletas, muito grande no estado do Tocantins, talvez um dos maiores índices do Brasil, assim como a Paraíba e o Acre. Então eu acompanho isso há muito tempo. Esse trabalho, inclusive, de conscientização, a gente quer e continua fazendo isso juntamente com as polícias militares, com essa reeducação de trânsito. Precisa acontecer isso no estado do Tocantins. E hoje eu tenho, às vezes, um hospital de grande porte cheio de pessoas que acabaram de se acidentar e que entram com lesões graves, que aí sai da eletiva. Então, o trânsito não é o responsável. O esporte talvez seja o cara que estava jogando seu futebol que teve uma lesão de menisco, ou então de ligamento, certo? Então, esse normalmente, mas isso não quer dizer que a pessoa que sofra um acidente de trânsito, de ciclomotor principalmente, ele não possa acontecer uma lesão ligamentar. Claro que pode, mas é muito mais comum e às vezes na prática de esporte, ou às vezes no próprio decorrer durante o dia, uma pessoa que tropeça numa escada e acaba tendo uma lesão ali ligamentar ou então uma ruptura de menisco. Isso é muito comum, certo? Muito bem, uma excelente notícia com o secretário de Saúde do Estado. Secretário, tempo em cima aqui, a gente agradece a presença do senhor mais uma vez, assim, sempre que convidado, nos dá aí o prazer de estar com a gente. Muito obrigado pela gentileza mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, mas reiterando a toda a população, nessa Semana Nacional do Trânsito, aquele que usa o ciclomotor, se cuide, atenção, nós vamos começar brevemente o período de chuva e também, Quintanilha, acima de tudo, ainda estamos em pandemia. Então, nosso distanciamento aqui é seguro, mas acima a higienização das mãos, a utilização de máscara e evitar as aglomerações ainda.
e vamos trabalhar junto aí. Sob determinação do governador, iniciaremos as eletivas e queremos entregar, e você precisa nos cobrar, até o final de janeiro de 2022, cerca de 2.200 cirurgias. Vamos lá. Muito bem. A partir do dia 1º, então, de volta às cirurgias eletivas. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado e até o próximo Quinta com Quinta. Até lá!